Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de Gênesis e Apocalipse. Nós vamos falar agora do capítulo 17 de Gênesis. Nós vamos falar sobre Deus muda o nome de Abrão para Abrão. Jefferson, Deus agora mudou o nome de Abrão para Abraão? Sim, peregrino. Nós vamos ver o que Deus fez para mudar o nome dele. Mas antes, queria pedir a você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo se tem agregado na sua vida, se tem feito você virar chaves e aprender mais da palavra de Deus. Compartilha com 3 amigos para que chegue mais longe esse ensinamento, para que eles vão aprender assim como você está aprendendo junto com a gente, que nós possamos também agregar na vida deles. Também se inscreve lá no canal, deixa lá o seu comentário, se inscreve e coloca a receber todas as notificações, que todas segundas e quintas tem vídeo novo no canal. Então vamos prosseguir aqui. Nós estamos no capítulo de Gênesis 17. Gênesis capítulo 17. Antes de a gente continuar, queria pedir a você, se você puder, não estiver trabalhando, feche os seus olhos, vamos entrar na presença de Deus. Você que não pode, entre em espírito de oração, mesmo com os olhos abertos. Senhor Jesus Cristo, bendito e adorado Deus, diante da Tua presença aqui nos colocamos, Pai. Cada um de nós, Senhor Jesus, peregrinos, ó Deus, que buscamos aprender mais de Ti. Meu Deus, dá discernimento e entendimento da Tua palavra, nos ensina a ser praticantes e não somente ouvintes da Tua palavra. Que a Tua sabedoria, meu Pai, nos guie e que a Tua graça superabunde cada dia mais sobre a nossa vida. Amém. Diz assim: na semana passada, só recapitulando os 2 últimos versículos, 15 e 16, Agar deu à luz um filho, a Abrão, e Abrão, ao seu filho, lhe deu o nome de Ismael. Abrão chamou o filho dele, de Ismael. E o versículo 16, era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu luz a Ismael. Jefferson, se fosse no tempo de hoje, o pessoal ia dizer que não podia, não tinha como, porque ele estava velho, não tinha como isso acontecer. Peregrino, as coisas antigamente eram diferentes. A última palavra não era a idade cronológica das pessoas. A última palavra quem dava era Deus. Jefferson, e hoje a última palavra quem dá não é Deus? É Deus. Só que muitas vezes a pessoa não aceita. E como ela tem o livre-arbítrio, ela faz o que ela quer. Porque Deus, ele não é um Deus cruel, arrogante, que chega batendo e arrombando as portas. Ele pede permissão. Quem tem a audácia de arrombar portas ou quebrar e entrar como salteador é o nosso amigo Lúcifer. Então vamos continuar aqui falando sobre o capítulo 17, Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sede perfeito. Então olha aí, peregrinos, Abrão tinha recebido uma promessa de Deus. Alguns capítulos atrás, você se lembra que Abrão tinha recebido uma promessa de Deus? E essa promessa que o Senhor tinha dado a ele, falou que Abrão, eu vou te fazer que a sua descendência seja como as estrelas do céu e o pó da terra. Só que passou-se o tempo, passou alguns anos, Abrão e Sarai tomaram a frente de Deus. Não esperaram o que Deus falou, porque eles se avexaram. Jefferson, o que é avexar? É ficar nervoso. Tomaram a frente do Senhor Jesus. Ficaram nervosos e fizeram como quiseram. E fizeram o quê? Da forma errada, da forma como a mente deles projetaram, não crendo mais que Deus iria cumprir o que ele falou. Então eles tentaram arranjar uma mediação. E aí onde é que está o problema, peregrino? É quando a gente tenta assumir o lugar a qual não é nosso, tentamos puxar a responsabilidade de coisas que estão para além da nossa capacidade, e a gente tenta arranjar um jeitinho. Aquele lindo e bonito que tantas pessoas falam aqui no Brasil, o jeitinho brasileiro. Você já vai até saber, Jefferson, mas eu não sou do Brasil. O que é o jeitinho brasileiro? É sempre arranjar uma forma de tentar
arranjar uma saída, um escape, arranjando, mexendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, chamando ajuda aqui, chamando ajuda ali, fazendo acordos com algumas pessoas aqui, por outras coisas ali. Então esse jeitinho brasileiro de sempre tentar arranjar uma saída, né? Então Abrão tentou fazer isso com Sarai. Tentou arranjar um jeitinho. E qual foi o jeitinho? Sarai, ele pegou a sua serva e entregou ao seu esposo, para eles conceberem e ter um filho. E isso, a Deus, foi como se tomasse a frente do Senhor e não confiasse nele. E aí nós vimos o que aconteceu. Sarai criou um problema dentro da sua própria casa, ficou com raiva, ficou com ciúmes, as emoções carnais tomou conta dela, e ela humilhou Agar, que era sua serva, que obedeceu ela, porque ela pediu para Agar deitar com seu esposo, e depois ficou revoltada. E aqui no início desse capítulo 17, o Senhor fala para Abrão: quanto atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda, Abrão, na minha presença e sede perfeito. O que é que Deus estava querendo dizer a Abrão? Abrão, eu percebi o que você fez. Eu notei que nos seus 80, como diz no versículo 16 do capítulo 16, nos seus 86 anos você fez algo a qual não deveria ter feito. Você teve um filho e concebeu um filho, tendo tomado a minha frente. Então, a partir de agora, sede perfeito. Ele diz já no versículo 1 do capítulo 17. Sede perfeito quando estiver andando na minha presença. Então ele disse assim: não erre mais não, Abrão. Não fale mais não, porque eu te dei a promessa. Então o Senhor veio aqui para como se desse um aviso, uma orientação. E esse aviso não serve somente para Abrão, serve para a gente, peregrino. Para que nós não viemos tomar a frente de Deus. Se Deus ele deu a visão a você, se ele mostrou o horizonte e disse: ó filho, eu vou te fazer possuir isso a qual eu fiz você enxergar. Aí você vê os anos passando, você vê as dificuldades chegando e você vai começando a deixar que a sua mente o engane, dizendo: não vai chegar mais, não tem como, você está ficando velho, os problemas estão chegando, a sua esposa está ficando velha. Isso é o que falava na mente de Abrão. Porque a nossa mente é assim, ela vive tentando nos sabotar. As emoções carnais tentam todas as formas e de todas as maneiras tentar nos sabotar. Tentando colocar o medo, a insegurança, a incerteza. Jefferson, e tudo isso que você acabou de falar, o que é que isso causa? Isso impede da gente viver a nossa fé. Isso impede de você viver a fé. O que é a fé, Jefferson? É a certeza e convicção de fatos que não se veem. É quando você vive a fé através de crer no Senhor, é que se manifesta a grande e soberana vontade de Deus. Mas Jefferson, eu só consigo crer se eu enxergar, se eu tocar. Infelizmente, se você for viver dessa forma, você nunca vai ver a manifestação de Deus. Porque primeiro nós temos que crer para depois acontecer. E não o contrário. Mas Jefferson, eu fui treinado para isso desde quando eu nasci, quando eu passei pelo colégio, passei pela sociedade. E a sociedade diz o seguinte: primeiro eu tenho que questionar, primeiro eu tenho que sentir, para depois entender e depois sim acreditar. Mas com Deus é diferente. O mundo espiritual não é assim, peregrino. Primeiro você crê, você acredita no Senhor e confia. O que é confiar? É confiar plenamente, é não duvidar. E depois você vê se manifestar o que Deus prometeu. Então, já coloque na sua mente agora, na sua consciência, na tábua do seu coração, peregrino, que com Deus o mundo espiritual é diferente. O mundo físico, o pessoal quer primeiro tocar e entender para poder crer. Já o mundo espiritual, não. Primeiro você crê. Depois que você crê, você vai ver, tocar e se manifestar aquilo que primeiro você creu. Sem enxergar com os olhos físicos, sem tocar com a mão humana. Jefferson, para mim isso é difícil. Vai aprendendo que vai dar certo. Vai absorvendo a palavra, que a palavra nos traz alimento. E isso vai alimentar a sua fé. Então olha o que diz aqui já no versículo 2. Farei uma aliança entre mim e ti. Multiplicarei extraordinariamente. Olha aí. Deus disse: eu vou fazer uma aliança com você, Abrão.
Então, não é irmão, não, eu vou fazer uma aliança contigo. O que é uma aliança, pessoal? Uma aliança é um acordo em conjunto entre uma pessoa e outra, entre Deus e o homem. E nós só fazemos aliança com pessoas a qual nós confiamos. Quando você casa, você faz uma aliança. Isso aqui é uma aliança. O que é isso, uma aliança, Jefferson? Você se propôs a conviver com a pessoa, diferente de você em alguns aspectos, visões, mas que tem um ponto em comum, que tem o mesmo objetivo de cooperar e de seguir para um alvo em comum. E você fez uma aliança com ela, de amar, de cuidar, na doença, na pobreza, na riqueza, no dia bom e no dia ruim. Isso é uma aliança. Você faz uma aliança. Então você só faz aliança com pessoas a quem você confia e acredita e que estão no mesmo caminho que você. Jefferson, mas eu fiz aliança com outras pessoas qual eu não confiava. Então você deixou-se levar, infelizmente, pelas emoções. Tem muitas pessoas que fazem aliança não é por isso. Elas fazem aliança por causa do dinheiro. Elas fazem aliança por causa de status. Ela faz aliança com as pessoas por causa de bens materiais. E acaba que essas alianças acabam se quebrando, ruindo e trazendo prejuízo tanto para ela quanto para o outro. Sabe por quê? Porque a aliança não deve ser baseado em algo que você vai ganhar em troca. A aliança você quer cooperar mútua, que você quer ver o crescimento mútuo de ambos. Quando você casa com sua esposa, você não quer que você cresça sozinho, você quer ver ela crescer e ela quer ver você crescer. E quando vocês têm esse em conjunto, vocês começam a ser abençoados por andarem e trilharem tanto os dias bons como os dias ruins para um alvo. Então vamos seguindo aqui. Versículo 2. Farei uma aliança entre mim e ti, Deus disse a Abrão, e multiplicarei extraordinariamente. Versículo 3. Prostrou-se Abrão o rosto em terra, e Deus lhe falou. Versículo 4. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, e serás pai de numerosa nação. Olha aí, peregrino, Deus diz novamente e testifica o que ele falou alguns capítulos atrás. Mas Jefferson, por que ele testificou novamente a Abrão sobre a promessa dele? Porque ele viu que Abrão duvidou, que Abrão cedeu a mente dele, que Abrão cedeu às emoções e tomou a frente do Senhor. Então se eu disse, eu vou novamente falar com você, Abrão, eu vou dizer novamente, eu vou fazer uma aliança contigo e você vai ser extraordinariamente grande a sua família, a sua descendência. Por isso que ele pontuou novamente aqui no versículo 3. Prostrou-se Abrão o rosto em terra e Deus lhe falou, quanto a mim será contigo a minha aliança e será pai de numerosa nação. Você sabe por que Abrão se prostrou em terra? Porque ele reconheceu que ele falhou. Que ele falhou ali. Que ele sabia que deveria guardar e ele não aguardou o momento certo. Então ele se prostrou com forma de reconhecimento. É muito importante, peregrino, quando a gente falha, a gente reconhecer os nossos erros. Reconhecer, porque se você não reconhecer o erro a qual você cometeu, você vai ficar num ciclo de destruição. Enquanto você não assumir o seu erro, você vai ficar errando, como se fosse um eterno loop. Então aprenda, se você falhou, se você errou, reconheça o erro e corrija-o. Jefferson, mas vai doer corrigir. Aí você acha melhor permanecer no erro como um ciclo eterno? É melhor viver num ciclo eterno de ruína por causa que você não quer dar o braço a torcer, de engolir o ego e dizer assim, eu errei? É melhor se arrepender e dizer que errou, peregrino. Mas Jefferson, o que é que vão pensar de mim? Peregrino, não é o que os outros pensam de você, você deveria estar mais preocupado com o que é que Deus acha de você. Porque as pessoas sempre vão achar algo de Jefferson bom ou algo de Jefferson ruim. Infelizmente, Jefferson não tem como agradar todo mundo. Eu não tenho como agradar todo mundo. Nem mesmo o nosso Senhor Jesus, que foi perfeito, não pecou, andou sobre a face da terra curando, trazendo maravilhas, milagres. Ele não agradou a todo mundo.
ele foi crucificado por aqueles que diziam que o amavam. Imagine nós, eu que sou pecador, também não tenho como agradar. Então, o ponto é esse. Você tem que entender que o foco não é Jefferson. O foco não sou eu. O foco é Deus, peregrino. Se o seu foco for o Senhor Jesus, e se o seu alvo for Deus, Ele vai sempre te honrar. Mas Jefferson, os outros vão se distanciar de mim. Infelizmente, se a pessoa se distancia de você porque você obedece a Deus, essa pessoa ela não serve para caminhar contigo. Porque aqueles que realmente reconhecem Deus, eles vão te caminhar com você, seja no momento bom ou no momento ruim. Eles vão caminhar contigo. E Deus ele diz assim no versículo 4, peregrino: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Deus ele disse algo que é importante a Abraão. Quanto a mim, essa vai ser a minha aliança. Por que Deus não disse assim, quanto a nossa aliança, Abraão? Porque Deus disse o seguinte, quanto a mim. Deus ele falou com ele. Ele disse, eu vou segurar a minha aliança, não importa o tempo, não importa a data, não importa o tempo cronológico, a minha palavra vai se cumprir. Por que Deus ele não falou nós, Jefferson, aqui? Porque ele sabia que Abraão poderia falhar novamente. Jefferson, mesmo eu tendo uma promessa, Deus tendo um projeto na minha vida, eu posso falhar e não completar o projeto que Deus tem na minha vida? Claro, peregrino. Você tem um livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade de você fazer o que você bem quiser, quando você quiser, mas sabendo que tem consequências, da mesma forma como você pode fazer e praticar e seguir o caminho do Senhor e viver o projeto dele. Mas você pode escolher não viver e viver uma vida fazendo as suas vontades, sabendo elas que depois terá consequências, mas você pode viver como quiser. É livre você. Então, Jefferson, se eu quiser hoje fazer o que eu quiser, eu posso? Pode. Desde que você esteja ciente também que haverá consequências do que você está fazendo. Que haverá consequências, da mesma forma como o plantio. Se você está plantando abóbora, não tem como você colher morango. Se você plantar morango, não tem como você colher abóbora. Ou você colhe morango por plantar morango, ou você colhe abóbora por plantar abóbora. Então, isso o Senhor falou. Eu garanto a minha parte, Abraão, com você. Eu vou cumprir a minha palavra. Então, por mim, eu testifico a você, Abraão, que eu cumprirei a minha aliança. Ele diz assim no versículo 4, e serás pai de multidões, ou de numerosas nações. Isso é maravilhoso, não é não, peregrino? Você vê um Deus tão misericordioso, que mesmo a gente falhando, Deus nos dá a oportunidade do arrependimento. Só que muitos não abraçam a oportunidade do arrependimento. Eles escolhem ficar no ego e no orgulho de viver sem dar o braço a torcer. O que é o braço a torcer, Jefferson? De reconhecer o seu erro. Então, se até hoje você estava vivendo nesse loop de erros, reconheça o seu erro e comece novamente a andar conforme Deus te pediu, peregrino. Vamos seguindo aqui, versículo 5. Abrão já não será o teu nome. Olha aí, Deus vai mudar o nome de Abrão. Se lembra no início aqui que a gente falou que o nome de Abrão será mudado, Abrão? Agora ele vai mudar o nome dele. Seu nome não vai ser mais Abrão, e sim Abraão, porque por pai de numerosa nação te constituirei. Jefferson, e por que o Senhor Jesus mudou o nome de Abrão para Abraão? Porque, peregrino, todos aqueles que andam com o Senhor, há uma transformação. Aqui foi uma forma de Deus mostrar fisicamente a transformação a qual ocorreria na vida de Abrão, aquele homem que saiu da terra dele, da parentela dele, foi para um local a qual o Senhor ordenou, que falhou, que errou, mas que agora reconhecia o seu erro e queria viver o propósito de Deus. Então Deus disse, a partir de hoje eu vou te chamar de Abraão, porque agora você vai cumprir o que eu tenho projetado a sua vida, porque você reconheceu que depende de mim para cumprir o propósito. Jefferson, então eu tenho que reconhecer que eu dependo de Deus? Sim, peregrino. Muitos peregrinos não vivem o propósito de Deus porque eles acham que é Ele que faz e desfaz. E aí onde é que está o problema? Jefferson, não é você que faz e desfaz? Infelizmente não. E graças a Deus por isso. Quem faz, desfaz e quem manda é Deus. Eu sou apenas um instrumento e um mensageiro. Quem transforma é a mensagem. Eu sou apenas o mensageiro, a mensagem que transforma. E quem tem a capacidade de transformar é ela.
Então Abrão entendeu isso. Então agora o nome dele se tornaria Abraão. Versículo 5 novamente. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosa nação te constituirei. Versículo 6. Fartei fecundo extraordinariamente de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no discurso da sua geração. No discurso da tua geração. Olha aí que forte, peregrino. Deus estava dizendo, vou te dizer uma coisa, Abraão, porque o nome dele agora não era mais Abrão. Abraão, a sua descendência vai receber a tua promessa. A promessa que eu estou fazendo contigo hoje vai se suceder para os seus filhos, seus bisnetos, seus tataranetos e todos os que virão após ele. Olha aí como a potente mão de Deus é misericordiosa para conosco. As promessas de Deus, peregrino, se sucedem para várias gerações. O que nós plantamos hoje, ela ressurge em várias outras gerações, o fruto. Então, seguindo aqui. Procederão de ti, versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no discurso da sua geração. Aliança perpétua. O que é perpétua, Jefferson? Para sempre. Não haverá quebra para mim. Então Deus estava dizendo a Abraão, a minha palavra não se quebrará, vai ser perpétua, vai ser para sempre. E até por isso, peregrino, está escrito aqui, para você entender que quando Deus ele faz uma promessa, essa promessa é perpétua. Se ele te prometeu algo, se ele te deu a visão de algo, isso ele vai cumprir. Se assim você fizer a sua parte e cumprir com o que você deve fazer. Estiver disposto também a viver, né? Vamos seguindo aqui, versículo 7, no finalzinho. Para ser o teu Deus e da tua descendência. Então essa aliança ela seria perpétua para ser o Deus de Abraão e o Deus da descendência de Abraão. Que é o povo de Israel, né? Os israelitas. Eles têm um único e soberano Deus que é perpétuo. Por isso que eles são uma das religiões que só tem um mono, né? Que é um Deus só. O povo de Israel. Então vamos seguindo aqui. Versículo 8. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Jefferson, não acredito. Abrão, que agora o nome dele é Abraão, recebeu a terra de toda a terra ali de Canaã, da parte do Oriente. Sim, peregrino. Israel é o único povo que recebeu de Deus uma terra específica. Os outros tiveram que guerrear para poder conquistar. Jefferson, mas Israel não passou por guerras? Passou, mas eles receberam aquela terra de Deus. Eu disse assim, essa terra é sua. E por que eles guerrearam, Jefferson? Porque teve povos que não aceitaram e não queriam deixar a terra para eles. Mas a terra era deles, com possessão que Deus entregou como promessa a Abraão. Então vamos seguindo aqui. Versículo 9. Então Deus, uma prova da sua aliança com Abraão, ele vai fazer algo para poder ficar marcado fisicamente, para que o homem não se esqueça. Mas por que, Jefferson? Infelizmente, peregrino, você pode parar para pensar, o que foi que você almoçou há 3 semanas atrás? Muitos dos peregrinos vão dizer assim, Jefferson, eu não sei o que eu almocei há 1 semana, imagine 3 semanas atrás. É isso aí, peregrino. A nossa mente que é finita, ela não consegue se lembrar de muitas coisas. Ela se esquece. Jefferson, mas eu me lembro de coisas do passado. Mas você só se lembra de algumas coisas do passado porque marcaram a sua história. Então como é que você pode dizer que se lembra? E até mesmo essas coisas que te marcaram muda com o tempo. Naquele tempo que aconteceu, você tinha uma visão. Quando vai passando o tempo, você vai tendo outra visão referente ao que aconteceu com você. Então a nossa mente nos auto-sabota. Então o Senhor Jesus aqui, ele fala que haveria uma forma de lembrar que essa aliança foi criada e foi estabelecida a Abraão. E para que a descendência de Abraão se lembrasse dessa aliança e não se esquecesse da promessa
e do objetivo ao qual o Senhor tinha entregado a Abraão e a sua descendência, de ser o único Deus dele e o único Deus da sua descendência. E olha o que Deus faz, versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: guardará a minha aliança, tu e a tua descendência, no discurso da sua geração. Então, você pode estar te perguntando, e como é que eles vão guardar, Jefferson? Porque a geração vai passando. Aqui no Brasil, quando passa 10 anos, a pessoa já se esquece o que aconteceu, porque antigamente você tinha um tempo que era mais estável, né? Linha assim tênua. Hoje, você passa 2 anos e o que antigamente era sucesso há 1 ano atrás, hoje já se acabou no esquecimento. A rápida mudança da tecnologia, da inovação, faz com que poucos anos atrás se torne como se fosse 10 anos, 20 anos atrás, na nossa perspectiva de visão. Então o Senhor já estava prevenindo o povo para não se esquecer do que ele tinha feito, a promessa a Abraão. E olha o que diz no versículo 10. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Jefferson, macho ele quis dizer homem, sim. Todos os homens que forem da descendência israelita serão circuncidados. O que é circuncidar, Jefferson? É uma cirurgia, é como se fosse uma mini cirurgia que você faz no prepúcio do homem, no órgão genital masculino, como se fosse uma marcação de que a aliança foi feita, para que eles iam se lembrar. Então sempre que o homem ele ia até o banheiro, ou quando ele acordava, ele se lembrava da aliança. Porque querendo ou não, quando o homem vai ao banheiro, ele tem que olhar, né, para o seu órgão genital. Então aqui o Senhor fala isso, ó, versículo 11. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio, e será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Jefferson, isso acontece hoje? Sim, peregrino. Se você for lá em Israel, os descendentes, homens de Israel, eles são circuncidados. Jefferson, como assim circuncidados? Eles cortam a parte do prepúcio como forma de reconhecimento da aliança que aconteceu há vários 1000 anos atrás com Abraão. Jefferson, e até hoje isso é lembrado. Isso. Até hoje são lembrados o povo de Israel que há um único só Deus e que eles devem adorar um único só Deus. Olha aí como o nosso Deus é maravilhoso. Vamos aqui. Versículo 12. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho na vossa geração, tanto escravo nascido em casa, como comprador, a qual estrangeiro que não for da tua estipe. Jefferson, eu pensava que somente quem era circuncidado é o povo de Israel. Não, aqueles que também viviam e conviviam e se tornou como moradores da região, que estavam com o povo israelita, também se circuncidavam como forma de respeito e também reconhecimento que havia uma aliança ali. E para poder conviver com eles, teriam que fazer parte dessa aliança e teriam que se circuncidar. Então por isso que o Senhor disse, você tem escravo, Israel? Se você tem escravo, esse escravo também vai se circuncidar, porque ele vai fazer parte, ele vai conviver. Se lembra que a bênção do Senhor, quando chega na vida, na sua vida, peregrino, na minha vida, nunca é somente para mim. Sempre ela superabunda e derrama. Dessa forma também, a bênção do Senhor era derramada sobre a vida daqueles que estavam ali ao redor, escravos, vendedores, que também se circuncidaram. A bênção se estendia também para eles. Jefferson, que Deus maravilhoso. Realmente, nosso Deus ele é fiel, peregrino. Vamos seguindo aqui. Ó, diz assim, versículo 13. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Jefferson, é para sempre, para sempre. O povo de Israel é um povo escolhido, isso não tem como negar. A terra de Israel é uma terra cedida por Deus a Israel e não tem como negar. Jefferson, mas tem gente tentando tomar essa terra até hoje. Estão tentando, mas não os pertence. Por quê? Porque foi entregue de Deus a Israel. Por isso que há sempre conflitos. E um ponto aqui para deixar,
Israel nunca gosta de entrar em guerra, peregrino. Ele somente se defende daqueles que querem tomar o que é dele. Se você parar para olhar, Israel sempre se defende, enquanto os seus inimigos querem tomar a sua terra, dizendo que é deles. Se você parar para pesquisar, você vai ver que isso acontece. E até o nome do povo, do exército de Israel, é Exército de Defesa de Israel. Isso é sensacional, não é? Vamos seguindo aqui. Versículo 13 novamente. Com efeito, será circuncidado, nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Jefferson, então todos os escravos que o povo de Israel comprava eram circuncidados? Eram circuncidados. Jefferson, mas naquele tempo havia escravos, Jefferson. Por que isso acontecia? Infelizmente, era a cultura daquela época. Mas vocês vão ver daqui para frente, peregrino, que Israel vai ser o único povo que vai começar a liberar e libertar escravo muito antes de começar as leis, dizendo que deveria haver libertação de escravo, porque Deus vai prever umas leis daqui mais para frente que vai ter a oportunidade do escravo se tornar livre e conviver no povo de Israel como cidadão israelita. Mas isso é mais para frente. Vamos continuar aqui. Versículo 14. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do meio do povo. Quebrou a minha aliança. Jefferson, então eu entendi. Se eu não me aceitasse ser circuncidado, eu não faria mais parte do povo de Israel. Isso, você seria eliminado, seria excluído, seria retirado do meio do povo. Se você dissesse, não, eu não aceito, eu não quero fazer essa pequena incisão no meu crepúsculo, eu não aceito isso não é da minha parte, então a partir de hoje você é excluído. Você não faz parte, você não vai ter mais oportunidade de estar no nosso meio. Aqui a gente já vê outra coisa, peregrino. A importância de filtrar as pessoas que estão ao seu lado. Você tem que ter pessoas que estão caminhando para o mesmo alvo, que têm os seus mesmos princípios, que andam com a mesma visão. Não adianta você querer andar com multidão, peregrino. Se você tentar andar com multidão, você que tem várias visões diferentes, você vai acabar se contaminando e errando o alvo. Você tem que andar com pessoas que estão indo para o mesmo caminho, que têm o mesmo objetivo, que têm a mesma visão e princípios que você. Até Israel aqui separava e filtrava as pessoas. Isso era uma forma de Deus separar o povo de Israel para não pecar. Mas Jefferson, o povo pecou, infelizmente pecou. Mas porque eles erraram, você vai falhar também? Pelo contrário, está na Bíblia para que você não fale como eles falharam. E hoje, o povo de Israel é um povo que não falha nesse sentido de adoração a outros deuses, de idolatria. Eles adoram o único suficiente Deus. Eles tiveram que falhar muito. E você quer falhar muito para poder chegar ao resultado? Eu, Jefferson, gosto de aprender com exemplos dos outros. Se eles falharam, eu não vou cair no mesmo buraco que ele caiu. Eu posso cair em um buraco que não me foi avisado. Mas se tem um buraco ali que eu sei que tem, eu desvio o caminho e passo pelo lugar seguro. Então vamos seguindo aqui. Versículo 15. E disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher já não lhe chamará mais de Sarai, porém Sara. Abençoar-lhe-ei dela e darei um filho. Sim, eu abençoarei a ela e tornará nação, rei de povos e procederá dela. Então o Senhor já também trocou o nome do nome de Sarai para quê? Para Sara. Então até Sara houve um antes de conhecer a Deus, de andar, de se arrepender, e agora um depois. Vai ter uma transformação. Versículo 17. Então se prostrou Abraão com o rosto em terra e riu e disse consigo: há um homem de 100 anos, há de nascer um filho? Olha aí. Abraão ficou como surpreso. Como eu disse, Abraão ficou surpreso e deu um tom de riso, como não acreditasse. Ele riu. Dará à luz Sara um novo? Olha aí o que ele disse. Dará à luz Sara com os seus 90 anos? Abraão não acreditou. Abraão estava tão assim fixado na parte física, carnal, humana, de dizer que o ser humano tinha tempo e validade, que o corpo não poderia mais produzir filhos, que era comum naquele tempo não produzir mais filhos a uma certa idade, que ele duvidou da capacidade, da potência de Deus
e da soberania de Deus e disse: Sara já tem 90 anos, Deus, o que é que você está falando? Você acha que Sara vai ter um filho e ainda vai ser de uma grande nação? Então ele duvidou, olha aí. E da mesma forma somos a gente, peregrino. Muitas vezes Deus fala uma promessa e a gente começa a limitar, querer limitar a Deus, querer colocar Deus em um pequeno vaso, numa pequena caixa e querer colocar Deus num molde e dizer assim: Deus só age se for assim, Deus só faz se for assim, Deus só vai agir na minha vida num certo tempo, numa certa idade, se passar dessa idade, Deus não vai mais agir na minha vida. Para de tentar colocar Deus em um vaso, para de tentar colocar Deus dentro de um molde mental, peregrino. Deus é lido, ele não cabe dentro de um vaso ou dentro de um formato mental seu. Olha o que diz aqui no versículo 18. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. E ele ainda disse assim: Senhor, eu acho que quem vai ficar mesmo vivo é Ismael, espero que ele obedeça ao Senhor. Tá vendo a incredulidade? Isso também não é diferente da gente, peregrino. Tem vezes que Deus fala uma coisa tão extraordinária na nossa Bíblia que a gente diz assim: vixe, será que vai acontecer? Será que isso realmente vai acontecer? E Abraão estava especulando com o Senhor, dizendo que não acreditava que quem iria suceder ele era Ismael, que sucedeu e veio da barriga de Agar, do egípcio. E ele continua aqui dizendo, versículo 19: Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. Ele chamará Isaque, e estabelecerei com ele a minha aliança, e a aliança perpétua para a sua descendência. Ó, peregrino, Deus é tão misericordioso que mesmo Abraão, com todo o sarcasmo dele, com toda a mente carnal dele, incompreensiva, Deus foi paciente de falar com Abraão e dizer assim: Abraão, eu estou falando a verdade, isso vai acontecer. Vai acontecer que sua esposa, Sara, vai ter um filho. Eu ainda vou dizer ainda o nome do seu filho, vai ser Isaque. E a minha aliança será perpétua com ele. Olha aí como Deus é misericordioso. Deus poderia ter dito assim: quer saber de uma coisa, Abraão? Você está duvidando de mim? Eu vou te matar e vou botar outro no seu lugar. Se fosse um ser humano, o ser humano ia fazer isso. Mas Deus é misericordioso e diz assim: eu vou ter paciência com essa criatura aqui. Essa criaturazinha que não consegue compreender os meus projetos e está querendo me colocar em um molde mental. E ele segue aqui dizendo, ó, no versículo 19, só para repetir: Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, Abraão, te dará um filho, ele será chamado de Isaque, estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a tua descendência. Versículo 20: quanto a Ismael, eu te ouvi e abençoar-lo-ei, far-lo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente, e gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Jefferson, mas Agar deu um filho a Ismael, e Ismael não era da promessa. Por que o Senhor abençoou Ismael? Por causa da promessa que ele tinha dado a Abraão. Por causa de Abraão, Ismael foi abençoado, e dele também veio uma grande nação. Olha aí, Deus, mesmo o homem falhando, Deus pega o erro do homem e ainda transforma em bênção. Olha aí, peregrino. Mas Jefferson, o povo de Ismael depois vai entrar em guerra com o povo de Israel. Mas isso aí é depois. Depois que o ser humano, com sua mentalidade humana, começa a pecar e erra o alvo. Mas não deveria entrar em guerra. Mas isso aqui é para depois. Vamos com calma. Vamos seguindo aqui, versículo 20 que diz: quanto a Ismael, eu te ouvi e abençoar-lo-ei, e far-lo-ei fecundo, e multiplicarei extraordinariamente, e gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Deus disse a Abraão. Versículo 21. A minha aliança, porém, estabelecerá e ei com Isaque, a qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a um ano. E, finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele e levantou-se. Jefferson, então, Deus falou com Abraão e disse: daqui a um ano eu voltarei e você terá um filho chamado Isaque. Isso aí, Pedro. Nós vemos aqui o início, né? A promessa, alguns capítulos atrás. Nós vemos
Abraão, ao capítulo anterior da semana passada, falhando com Sarai, falhando com Sarai, querendo tomar a frente de Deus, fez um projeto ao qual não deveria, tomou a frente, fez do jeito que eles queriam, falharam, erraram. Deus chega até ele, diz: Abraão, vou mudar seu nome, vou fazer uma aliança com você, vou mostrar que realmente quem nasceu, Ismael, vai ser abençoado, mas ele não é da promessa a qual eu te dei, e Sara vai ter um filho. Nós vimos aqui a misericórdia de Deus quando Abraão, agora que o nome dele não seria mais Abraão, seria Abraão, duvidando, e Deus confirmando que agora, a partir de um ano, daquele ponto em que ele falou com ele, teria um filho, Abraão, e se chamaria Isaac. Então, por hoje, essa semana, nós vamos parar aqui, peregrino. E a próxima semana nós vamos dar continuidade, a continuidade do capítulo ainda 17, no versículo 23, a prática da circuncisão. Abraão, ele agora vai começar a fazer a parte dele. Deus deu uma aliança, Deus deu um compromisso, um objetivo: circuncida o povo, vai praticando o que eu te disse, e daqui a um ano eu vou retornar para poder verificar se você fez a sua parte e se você está cumprindo conforme eu fiz a minha aliança contigo. Mas isso aqui é para a próxima semana. Vamos agradecer a Deus essa palavra de hoje, que nós vamos aprender cada vez mais. Senhor Jesus, soberano Deus, diante da Tua santa e poderosa presença, que nos colocamos cada um de nós, Senhor, reconhecedores, meu Pai, da nossa pequenez. Meu Deus, não deixa, meu Pai, que nós venhamos ceder, meu Pai, aos moldes mentais e tentar encaixar o Senhor, meu Pai, nos moldes mentais da nossa mente. Mas nos ensina, meu Pai, a viver pela fé, crendo, meu Pai, no impossível. Não deixa que nós venhamos ser como meu pai Tomé, que sempre está duvidando e querendo primeiro tocar e entender para depois crer. Mas nos ensina a crer primeiro para poder ver, Senhor. Crava na tábua do nosso coração cada palavra, abençoa cada um desses peregrinos, e que nós possamos praticar o Teu ensinamento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.